Olá pessoal, tudo bem com vocês? Separei aqui a parte do Código Civil que fala sobre regime de bens e vou tratar sobre regime de bens com vocês. Vou fazer a leitura dos artigos e aí vou fazer alguns comentários a respeito. Primeiramente, quanto ao regime de bens, a doutrina conceitua regime de bens como sendo o conjunto de regras e princípios que foram criados e pensados para regular essa relação patrimonial que vai se dar a partir da constituição do casamento. Fala-se também na doutrina de que regime de bens ele é o estatuto patrimonial da sociedade conjugal. E aí fica o conceito para vocês do que vem a ser regime de bens. O artigo 1639 fala que é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos bens o que lhes aprouver. Então, esse artigo ele está falando que antes de acontecer o casamento, as partes elas podem pactuarem a respeito do destino dos seus bens. O que vigora aqui nesse princípio é a autonomia da vontade das partes. Então, as partes elas são livres para poder acordar antes do casamento. E existe também um contrato, na verdade, que antecede o casamento, que é chamado de pacto antinupcial. E aí, nesse pacto, as partes elas podem entrar em acordo quanto aos seus bens, desde que esse acordo ele não fira norma legal ou impositiva, tá certo? A título de exemplo, temos que o Código Civil, ele prevê o dever dos cônjuges de fidelidade recíproca. E sendo assim, as partes, por exemplo, no acordo que antecede o casamento, não podem pactuar em algo que seja diverso ao dever que foi dito pelo Código. Então, elas não podem pactuar que a infidelidade, por exemplo, a desnecessidade da fidelidade, porque a fidelidade ela é necessária, conforme previsão do próprio Código. Parágrafo 1º fala: o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Então, os cônjuges eles vão optar por um regime de bens lá na fase de habilitação do casamento, e esse regime só vai ter eficácia a partir do casamento. Parágrafo 2º. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvado o direito de terceiros. Então, o que é interessante a gente observar nesse parágrafo é que o pedido para essa alteração acontecer, ele tem que ser motivado e tem que ser por ambas as partes. E que o direito de terceiro ele vai ser resguardado, porque aí tem-se que algumas pessoas podem usar de má fé diante dessa possibilidade de alteração de regime de bens para poder fraudar credores, por exemplo. E aí o próprio parágrafo ele veda esse tipo de ato, porque quando ele diz que vai ressalvar o direito de terceiros, então ele está querendo dizer que em meio à possibilidade da parte ela alterar o regime de bens, ela vai ter que arcar com os débitos que foram realizados antes daquela alteração de regime. E aí fica a possibilidade de fazer essa alteração. Artigo 1640 fala que, não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Então, a comunhão parcial é um tipo de regime de bens em que não exige o pacto antinupcial. Para todos os demais regimes, existe essa necessidade de pacto antinupcial. Aí o artigo está falando que, se não houver convenção, que é o pacto antinupcial, vai haver, se não houver a convenção, o regime vai ser o de comunhão parcial. E se houver a convenção e ela for nula ou ineficaz, ela vai ser nula aí quando ela, por exemplo, for contrária a uma imposição legal, for contrária a uma previsão de lei, porque sabe-se
tudo que não é proibido é permitido. Então, se for proibido, as partes não podem prever diferente de previsão legal. Então, se elas pactuarem e o pacto for considerado nulo, o regime que vai vigorar é o regime de comunhão parcial e não o regime que elas houverem escolhido. Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Esse parágrafo está dizendo que as partes elas podem optar por qualquer dos regimes e, se optarem pelo regime de comunhão parcial, não existe a necessidade de pacto antinupcial e para todos os demais existe a necessidade do pacto. Em continuidade, tem lá o artigo seguinte que fala que é obrigatório o regime de separação de bens no casamento, e aí ele vai dizer para a gente quais hipóteses de casamento em que o regime de separação ela é obrigatória, porque o legislador aí ele quis proteger tanto o cônjuge quanto os herdeiros. Aí ele vem para enumerar para a gente e vem dizendo quem são as pessoas. Pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Então, eu vou só trazer a memória de vocês, mas aí acredito que já foi estudado sobre causas suspensivas. Uma das pessoas previstas nas causas suspensivas é a viúva, por exemplo, que não procedeu com a partilha. Então, visando resguardar, salvaguardar o direito tanto dessa atual cônjuge quanto dos herdeiros, o Código ele previu que essa pessoa ela vai se separar no regime de separação obrigatória. E nesse regime de separação obrigatória, ele antes era entendido de que os bens que eram tidos antes do casamento e os bens tidos durante o casamento, quando da separação, esses bens eles eram particulares, eles não eram considerados bens comuns. E aí o STF, diante da repercussão do artigo, ele editou uma súmula, que é a súmula 377, que fala que os bens tidos durante o casamento, eles serão tidos como bens comuns. Então, diferente do entendimento antes da súmula, a partir de agora, o regime de separação obrigatória, só os bens anteriores ao casamento é que não vai se comunicar, porque aí os bens durante o casamento, eles serão tidos como bens comuns e aí ele será partilhado entre o casal. E aí, igualmente, ele prevê que as pessoas maiores de 70 anos terão que se separar nesse regime e todos aqueles que dependerem de suprimento judicial. E aí, a título de pessoas que dependem de suprimento judicial, temos aqueles menores de idade, por exemplo, que não conseguem a autorização do pai para poder casar. E aí entra com a ação para poder pedir aí uma decisão do juiz no sentido de autorizar esse casamento. Então, essas são as pessoas que o Código ele diz que terão que se separar no regime de separação obrigatória. Seguimos então com o artigo 1642, que traz para a gente o seguinte: qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente. Então, quando ele fala assim, tanto o marido quanto a mulher, ele está se fundando aqui, esse artigo, até no princípio da igualdade entre o casal. Então, tanto um quanto o outro, ele vai poder fazer certos atos. E aí ele vem dizendo para a gente quais são os atos que ele diz no inciso 1º que podem praticar os atos e disposição de administração necessário ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1647. Depois deem uma olhadinha nesse artigo, mas esse artigo ele faz algumas vedações a determinados atos, como, por exemplo, prestar aval ou fiança sem a ortogúxória ou sem a ortoga marital. Então, quando um dos cônjuges ele vai prestar aval ou fiança ou gravar
um bem, ele precisa da autorização do outro. Então, nesse caso, eles não podem, de acordo com esses incisos, esses atos eles não poderão ser praticados sem autorização do outro. Mas, não sendo isso, eles podem praticar todos os atos. E aí ele diz, quando ele fala assim, os atos de disposição e de administração necessária ao desempenho de sua profissão, esse artigo ele faz menção e ele vem trazendo aí uma carga histórica, porque historicamente a mulher, ela para exercer uma profissão, ela necessitava da autorização do seu marido, e hoje mais isso não é necessário. Então, de acordo com o próprio inciso, ele está dizendo exatamente isso, de que aí a pessoa pode exercer qualquer profissão sem necessidade de autorização do marido e nem o marido da esposa, porque homem e mulher, eles são iguais. Então, aí é a paridade, o princípio da paridade entre o casal ou igualdade, né? E inciso 2º fala que eles podem administrar os bens próprios, e entenda-se aqui como bens próprios os bens particulares. Então, a depender do regime de casamento que foi escolhido, a parte ela vai poder administrar os seus bens particulares, porque se não for um regime de comunhão universal de bens, se for, por exemplo, um regime de comunhão parcial, aí os bens comuns só serão os bens tidos e adquiridos durante a vigência do casamento. Os bens anteriores ao casamento, eles serão bens particulares, bens próprios que poderão ser administrados da maneira que lhe convir. Inciso 3º, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Então, o inciso 1º, ele fala lá daquele artigo que eu disse a vocês, e aí o inciso 3º ele vem dizer exatamente isso, que se a pessoa ela incidir nas proibições do inciso 1647, se o cônjuge ele incidir nessa proibição, a outra parte ela tem o direito de reivindicar o que foi feito de maneira que não poderia ter sido, tá certo? Então, ele só vem dar um direito da parte em fazer a reivindicação por uma ação do seu cônjuge sem a sua autorização ou sem o suprimento judicial. Vai poder demandar rescisão dos contratos de fiança e doação ou invalidação do aval realizado pelo outro cônjuge com infração do disposto no artigo 1647. Ou seja, mais uma vez, o inciso ele vem dizer que existem causas proibitivas que o cônjuge ele não podia ter praticado sem a autorização do outro, ou sem suprimento judicial, que no caso seria também uma autorização do juiz. Então, se o cônjuge ele praticou um desses atos previsto no inciso, a outra parte ela vai ter direito sim de reivindicar, de demandar ação contra o seu cônjuge para invalidar um negócio que foi feito sem a autorização. Vai poder reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Para ilustrar aqui esse inciso, eu vou dar um exemplo. João e Maria eram casados e acabaram se separando de fato, algo que a gente comumente vê nos dias atuais, que a pessoa ela formalmente, ou seja, no papel, ela celebrou o casamento e está lá no papel formalmente como sendo o cônjuge do outro. Nesse caso, do exemplo da gente, João e Maria. No entanto, elas não convivem junto e o laço afetivo ele foi desfeito. Que isso é a separação de fato. Aí vamos supor que no exemplo da gente, João e Maria eles estão separados de fato por mais de 5 anos. É importante a gente prestar atenção nessa referência aqui de separar de fato por mais de 5 anos. E João, ele vem a manter um laço afetivo com uma terceira pessoa. Vamos colocar o nome dessa pessoa de Márcia. E aí João, ele vai e doa um bem, ou transfere um bem para Márcia. E aí Maria, ela vai ter o direito de reivindicar, mas ela vai ter que fazer prova de que os bens não foram adquiridos por esforço de João e Márcia. E aí, fazendo essa prova, ela vai ter esse direito de reivindicar os bens.
A doutrina ela faz crítica e diz que essa previsão do artigo, quando faz referência a concubínio, seria uma palavra imprópria, porque tem um artigo no Código Civil, para ser bem exata, o artigo 1723, ele prevê que a pessoa que for separada de fato, ela pode constituir união estável. E sendo assim, no nosso exemplo, se João está separado de fato de Maria, ele poderia constituir união estável com Márcia. E se ele constitui uma união estável com Márcia, Márcia não é sua concubina, é sua companheira. E aí fica para vocês a crítica referente ao termo concubino utilizado no inciso. Inciso 6º fala sobre praticar todos os atos que não forem vedados expressamente. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês aquela máxima que tudo que não é proibido, ele é permitido. Então, se não houver proibição de lei, as partes elas poderão fazer. Artigo 1643 fala para a gente o seguinte: podem os cônjuges, independente de autorização um do outro, comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica. Aí esse artigo ele está querendo dizer que se for algo para manutenção da família, né, algo referente à alimentação, saúde, limpeza, as partes elas são livres para poder fazer essa compra. E aí o inciso posterior fala que obter por empréstimo, que as partes também poderão, ambos os cônjuges, né, poderão obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessa coisa possa exigir. Então, para a aquisição dessas coisas necessárias à economia familiar, as partes podem obter um empréstimo. O artigo seguinte fala que as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Então, sabe-se que obrigação solidária é aquela que o devedor ele pode demandar e cobrar de ambas as partes, e aí ambas serão devedoras. É isso que o artigo está querendo dizer, que no caso de uma das partes contraírem, um dos cônjuges contraírem um débito para poder fazer coisas necessárias à manutenção da economia doméstica, ambos os cônjuges irão responder, independente de, por exemplo, se for João e Maria casados e Maria ela pega um empréstimo para poder fazer uma feira, independente de quem ter pego o empréstimo ter sido Maria, aliás, apesar de quem ter pego o empréstimo ter sido Maria, no nosso exemplo, João ele também vai responder igualmente, ele será igualmente devedor. Artigo 1645. As ações fundadas no inciso 3, 4 e 5 do artigo 1642 competem ao cônjuge prejudicado e aos seus herdeiros. Esse artigo ele vem falando, eu tinha dito para vocês que o cônjuge ele não pode prestar aval ou fiança, por exemplo, que aí, sem autorização do outro cônjuge ou sem suprimento judicial, ele não pode fazer isso. E se ele fizer, o cônjuge vai ter direito de reivindicar, de propor ação contra ele, tentando invalidar o negócio jurídico que foi realizado. E esse artigo ele está falando para a gente, ele vem falar para a gente sobre a legitimidade para interpor determinada ação. E aí serão legítimos, então, o cônjuge que foi prejudicado e os herdeiros. Então, um terceiro não vai poder. Se João e Maria é casado e aí João presta um aval e Maria se sente prejudicada com isso, ela demandar uma ação para reivindicar, só quem tem legitimidade para demandar a ação, no caso, é Maria. Não poderia a mãe de Maria, por exemplo, reivindicar um aval que foi prestado por João. Ela não poderia, é isso que o artigo está querendo dizer. Artigo 1646 fala que, no caso dos incisos, ele traz para a gente os incisos, o terceiro, prejudicado com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico aos seus herdeiros. Eu disse para vocês que é legítimo tanto os herdeiros quanto o cônjuge prejudicado propor a ação tentando invalidar o negócio jurídico que foi realizado sem a ortogo-chória e sem o suprimento judicial. Então, esse artigo está querendo dizer que, se uma ação for demandada
por inobservância, por exemplo, de um dos cônjuges em requerer a ortogochória ou a ortoga marital, ou faltando também o suprimento judicial, e aí um dos cônjuges, ele, por ter direito, ele vai lá e tenta invalidar esse negócio jurídico, porque ele se sentiu prejudicado com isso. Se ele, por exemplo, venha ter uma sentença em seu favor, o terceiro nessa relação, ele, de certo modo, ele ficou prejudicado com a invalidação do negócio jurídico. Vou dar um exemplo para a gente entender melhor. João e Maria são casados e João presta um aval sem a ortogochória de Maria e também não tem aí autorização judicial. E aí Maria, prejudicada com o aval que foi prestado, ela propõe uma ação, reivindica aquela situação e aquele negócio que foi realizado sem a sua autorização, e aí o juiz ele decide por julgar procedente o pedido de Maria. E aí o negócio ele foi desfeito, sendo que João, quando realizou o negócio, realizou com Pedro. E esse negócio, considerado ineficaz agora por decisão judicial, vai conceder o direito a Pedro entrar com ação regressiva contra João. É isso que o artigo está querendo dizer. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, que é essa previsão do artigo 1648, é a possibilidade do juiz dar aí a decisão, que é o suprimento judicial. Então, ressalvado o caso de suprimento judicial, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis. Aí o artigo ele fez logo uma ressalva ele deu logo a exceção de separação absoluta, porque no caso de separação absoluta, as partes, os bens que elas tinham antes e os que elas vierem a constituir durante o casamento, eles serão sempre bem particulares, porque no regime de separação absoluta, eles optam por isso, para que cada parte entre com o patrimônio, constitua, e na dissolução do casamento, elas saiam com os patrimônios que lhes são próprios. Tá? Então, aí, por isso que ele fez essa ressalva, porque nesse caso de regime de bens, eles não existe a separação, a divisão dos bens. Então, as partes elas vão poder dispor da maneira que quiserem no regime de separação absoluta, porque os bens são próprios. E não sendo um regime de separação absoluta, as partes não poderão alienar ou gravar de ônus reais os bens se não tiverem suprimento judicial. Elas não poderão pleitear como autor ou réu acerca de bens ou direitos, desses bens ou direitos. Não poderão prestar fiança ou aval, aquilo que eu havia dito para vocês, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar a futura meiação. O parágrafo único fala que são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Quando ele fala doações nupciais, ele está falando sobre o pacto antinupcial que é feito lá na fase de habilitação de casamento. Então, as partes elas podem acordarem que vão doar o determinado bem ou determinado patrimônio para o filho quando ele constituir casamento ou quando ele passar a morar e ser independente financeiro. Ele está querendo dizer aqui que, no caso, uma disposição dessa num pacto antinupcial, ela é válida. E aí, não sei se vocês lembram que existem as previsões contratuais de ser posto a termo ou ser posto à condição. E aí seria, nesse caso, um pacto posto à condição, porque aí ele só vai ter validade, essa doação só teria validade se essa condição ela viesse de fato a acontecer. E aí, no caso, a condição seria economia separada dos filhos, ou então um casamento, porque condição é aquilo que é algo futuro e incerto, e o termo seria algo futuro e certo. Nesse caso, é uma condição. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Então, falamos que existe a possibilidade
de um suprimento judicial, que seria uma decisão do juiz, que aí o artigo está dizendo que essa decisão do juiz, sendo favorável, por óbvio, ela supre a necessidade da autorização do cônjuge, no caso do marido ou da esposa. E se essa autorização do cônjuge ela não tiver acontecido por um motivo justo, o cônjuge deixou de prestar a ortogo-chórea ou a ortoga marital, sem um motivo justo, o juiz ele pode vir a autorizar e ficar essa autorização do juiz no lugar da autorização que deveria ter sido prestada pelo cônjuge. Tanto no caso de ser dessa autorização, dessa ortoga não ter acontecido sem motivo justo, quanto na hipótese de a parte não poder ter dado a sua ortogo-chórea, fica aí a possibilidade de autorização judicial. Artigo seguinte fala que a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até 2 anos de terminada a sociedade conjugal. Aí, nesse caso, o artigo traz para a gente, ele já trouxe para a gente quem era legítimo para interpor a ação, e agora ele está trazendo para a gente o prazo de que essa ação ela pode ser proposta. Então, o prazo é de 2 anos após dissolvida a sociedade conjugal. Se não houver, claro, aí o suprimento judicial. Parágrafo único fala que a aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Então, se João e Maria é casado e João, por exemplo, prestou um aval, quando na verdade o artigo aqui diz que ele não pode prestar um aval sem aí a autorização da esposa. Então, Maria não tinha dado a sua autorização, a sua ortoga. E aí Maria depois descobre que João prestou um aval. E aí ela não vê problema em prestar a sua ortoga, mesmo depois de João ter praticado um negócio jurídico. E aí, se depois do negócio jurídico praticado, Maria quiser dar a sua ortoga, a ortoga vai ser perfeitamente válida. É isso que o parágrafo está dizendo. A decretação de invalidade dos atos praticados sem ortoga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la ou por seus herdeiros. Então, se João contraiu casamento com Maria e depois ele se separa de Maria e contrai um casamento com Joana, e aí Joana não pode reivindicar uma invalidade, a invalidade de um ato praticado sem ortoga de Maria, porque Joana ela não tem nada a ver com isso. Entende? Só quem pode reivindicar nesse caso é Maria. Aí é o que o artigo está querendo dizer, que outra pessoa não pode, só o prejudicado, desde que seja o cônjuge ou os herdeiros. Artigo 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro. Esse artigo, ele pede para a gente primeiro saber qual é o regime de bens, para poder saber qual é o bem que o outro ele vai poder gerir. Aí os incisos, ele vem falando que o outro vai poder, na impossibilidade de um dos cônjuges, por algum motivo ele não puder administrar os bens ou certos bens, o outro vai poder fazer essa administração. Os incisos vêm dizendo que vai poder ser administrado os bens comuns e os do consorte. Então, os bens particulares também vão poder ser administrados pelo cônjuge, por um dos cônjuges. Então, na impossibilidade de um fazer essa administração dos bens, o outro vai poder administrar tanto os comuns quanto os bens particulares. Vai poder alienar os bens móveis comuns, vai poder alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte mediante autorização judicial. Então, os bens que forem imóveis, ele vai poder alienar, mas se for um bem imóvel, que seja um bem comum entre ele e o outro cônjuge,
E aí também quanto aos bens móveis do seu cônjuge, que é o bem móvel particular do seu cônjuge, e os bens imóveis também do seu cônjuge, ou seja, entendido como bem particular, ele só vai poder fazer essa administração, na verdade, essa alienação, se for através de autorização judicial, já que o outro está impossibilitado por algum motivo de administrar os bens em conjunto com aí o cônjuge do inciso, que o inciso fala, né? Está querendo dizer isso. Então, é bom, só fazendo um esclarecimento contra esse artigo, caiu em prova, foi pedido em prova o inciso 2º, caiu uma pergunta em prova sobre a possibilidade de alienação de bem móvel comum. Aí ela pediu, e no caso a questão em que trazia a situação hipotética, era possível a alienação de bem móvel comum quando o outro ele não puder fazer a administração. Aí é bom vocês darem uma olhadinha no artigo e dar uma atençãozinha aí aos incisos. Artigo 1652 fala que o cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com estes seus herdeiros responsáveis. Então, no artigo antecedente, ele falou que se um dos cônjuges, por algum motivo, ele não puder administrar os seus bens e os bens comuns, o outro vai poder fazer perfeitamente sem ele, e em algumas situações, ele só vai poder fazer, por exemplo, alienar, se tiver autorização judicial. E aí, nessa hipótese do outro não poder administrar os bens, o cônjuge que administrar os bens, ele será responsável tanto com o outro cônjuge quanto com os herdeiros. E aí ele vai dizer que ele vai poder ser responsável como usufrutuário, se o rendimento for comum, vai ser como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para administrar, como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Então, se for um bem comum e o rendimento for comum, por exemplo, as partes, ambos os cônjuges, eles adquiriram um imóvel, e aí o fruto daquele imóvel é tido como um bem comum. O imóvel é tido como um bem comum, e aí esse imóvel, por exemplo, eles alugam, e aí os frutos, por consequência, eles serão rendimento comum, e aí a parte ela vai poder utilizar esse rendimento como usufrutuário. Em outra hipótese, ele traz que poderá também utilizar como procurador, se houver mandato, se a outra parte ela autorizou aí essa administração, e aí ele vai administrar como sendo procurador. Se ele não for usufrutuário, ou seja, se não tiver um bem comum, de rendimento comum, aí ele não vai ser usufrutuário, vai ser depositário. Aí são essas as hipóteses do artigo. No mais, eu agradeço a vocês aí pela paciência de ter ouvido, espero ter ajudado vocês com os estudos, e tamo junto, bom estudo e boa prova.